Olá, alunos, olá, alunas, olá, administradores, olá, administradoras. Bem-vindos a mais um programa Discutindo a Administração. É um programa que a gente dedica à discussão de alguns conteúdos técnicos e a gente está começando essa playlist desse programa com discussões sobre conceitos básicos da administração. Se você quiser entender melhor sobre o canal, é a primeira vez que você vem no canal, a primeira vez que você assiste, eu pediria a você que entrasse nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, no card aqui, para você entender o conceito do canal, a concepção, tá? Para você entender o que a gente propõe. Antes da gente começar o programa de hoje, eu queria agradecer aí os comentários dos últimos programas, da última semana, do Lucas Neves, da Michele do Carmo, da Belle Leal, do Franklin Lucas e do Thiago Romão. Obrigado a todos vocês. Também queria registrar novos inscritos que entraram aí nessa semana. O Sletcher, Handyman BR e a audiência qualificada aí do grande professor Newton Carlos. Obrigado a todos vocês. Que o conteúdo do canal seja útil a vocês, tá legal? No programa de hoje a gente vai discutir ética. O conceito de ética, na concepção desses autores todos, que são esses que a gente tem usado nos programas. Tem um a mais aí que vai entrar, que é o Caravante, nesse dia de hoje, que a gente não tinha usado. Lembrando a vocês que eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo depois a referência bibliográfica de cada um, para você poder entrar no livro, para você poder dar uma olhada em todos esses conceitos com calma. E não é só o conceito, né? Tudo que é mais adjacente no conceito. Na verdade, eu trago um conceito que ele está imerso numa série de discussões, tá legal? Vamos então começar a discussão da ética na administração, né? O primeiro conceito que eu trago para vocês é do Stoner. Ele fala o seguinte: ética é a forma mais ampla e simples, como estudo do modo pelo qual nossas decisões afetam as outras. Então, assim, tá falando de como a decisão afeta outras pessoas. No final, como a gente sabe, a gente vai fazer uma discussão sobre as palavras que são chaves no conceito, tá? Aquelas que você não deveria esquecer num processo de discussão seletivo, né? Num processo seletivo, ou numa prova, ou num concurso, enfim, são palavras que são chave no conceito, que dão a gente o aspecto de poder falar mais tecnicamente. O segundo conceito que eu trago para você, o segundo e o terceiro, eu vou trazer, desculpa, o segundo, terceiro e quarto são três conceitos que aparecem em livros diferentes do que Avenato, tá legal? Como eles não são perfeitamente iguais, eu vou trazer todos os três em separado. Ética é o código de conduta moral de uma pessoa ou organização que estabelece os padrões de conduta considerados corretos ou adequados pela sociedade. Então, assim, nota que aqui já aparece a ideia da conduta e do que é adequado, né? Perseguindo ainda o que é Avenato aí na nossa discussão, esse foi do livro de 2004. No livro de 2016, eu trago dois, porque é uma citação indireta, né? Ele traz alguns conceitos que ele trouxe, que ele conseguiu pegar em livros diferentes, e ele fala o seguinte: ética é o código de conduta moral que estabelece padrões de bom e mal, certo e errado, na conduta das pessoas, e desse modo guia o comportamento dessa pessoa ou de um grupo. Nesse mesmo livro de 2016, ele fala o seguinte: ética é o estudo das avaliações do ser humano em relação às suas condutas ou às dos outros. Essas avaliações são feitas sobre a ótica do bem e do mal, de acordo com um critério que geralmente é ditado pela moral. Tá legal? Desculpa aí que apareceu tem um errinho de português aí, ser ao invés de ser, seu, tá? Mas é digitação mesmo, se eu faço às vezes eu erro nisso, então desculpa. Uma outra questão aqui que vamos poder discutir, eu trago dois conceitos do Maximiniano aí, tá? O conceito do Maximiniano de 2008 e de 2011. Só que como eles são exatamente iguais, eu não modifiquei. E aí, só lembrando a vocês,
Por que às vezes eu trago conceitos diferentes do mesmo autor? Porque às vezes eu tenho uma evolução no que ele escreve, e como muitos livros desses são escritos por professores e alunos, às vezes a influência do aluno na escrita do professor muda um conceito desse. Então eu sempre trago a evolução. Quando eles são exatamente iguais, aí eu trago uma vez só com as duas referências, de dois livros diferentes, até para mostrar então que ele manteve o conceito exatamente como do outro anterior, né? Então vou trazer o do Maximiliano 2008 e 2011, não muda nada, tá? A ética é a disciplina ou campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento das pessoas e organizações, aprovação ou reprovação do comportamento, observado em relação ao comportamento ideal, que é definido por meio de um código de conduta, tá legal? Então a gente, mais uma vez, a questão da conduta, aprovação e reprovação de comportamento. Bom, o conceito 6 que eu trago para vocês é o conceito do Richard Daft. Dos livros de 2005 e 2011 não há qualquer alteração, tá legal? Ética é o código de princípios morais e valores que governam os comportamentos de uma pessoa ou grupo com respeito ao que é certo e errado. Então note que aqui a gente continua com a ideia do certo e errado e o código. São coisas que provavelmente devem aparecer no final. Sétimo conceito é o livro do Montana, que fala o seguinte: é o código utilizado para guiar as ações, e no qual as ações consideradas antiéticas e, portanto, inaceitáveis, ainda que podendo ser legais, são evitadas, porque contrariam os padrões morais aceitos da época, local e cultura. Então, assim, note que a gente está falando de outras pessoas aqui, época, local, cultura, está remetendo a uma outra palavra que daqui a pouco deve aparecer de novo para você aqui, que é a sociedade. O oitavo conceito é o do conceito do livro do Jones, que diz o seguinte: éticas são os princípios morais, valores e crenças intrínsecos que orientam as pessoas quando analisam e interpretam cada situação e então decidem qual é a maneira correta, e o correto aqui ele bota entre aspas, quer dizer, isso aí é uma coisa que a gente vai discutir, ou apropriada de se comportar. Essa é uma coisa interessante, o correta, tá? Talvez porque não seja a palavra correta, certa, errada, bem ou mal, não seja uma coisa assim, seja uma questão adequada ou inadequada de conduta. Vamos ver. O nono conceito que eu trago para você é o conceito do Schweitzer, mas eu não li esse artigo real, é um artigo que está publicado, é um conceito que está publicado no livro Samuel Serres, de 2003. Então nós vamos discutir a partir do que está no livro do Samuel Serres, e é por isso que a indicação teórica está dessa forma que está aí. Ética é a nossa preocupação quanto ao bom comportamento, considerando não apenas o nosso bem-estar, mas o bem-estar dos outros seres humanos, né? Mas o dos outros seres humanos também. O conceito 10, são 13, salvo engano, ética é o sistema que governa a ordem dos valores, situação, problema ou oportunidade que um indivíduo tem de optar entre várias ações depois de avaliadas, quanto a serem certas ou erradas. Também no Bateman, esse livro que eu acabei de ler, o Bateman 2014, o livro do Bateman 2012, desculpa não ter colocado na ordem, foi um erro meu. O do Bateman de 2012, ele fala o seguinte: ética é o sistema de regras que regem a ordem dos valores, simples e rasteiro. Então são as duas definições que a gente encontra no Bateman. A definição número 12 que eu trago para vocês é do livro Caravantes, que é a primeira vez, eu acho, em todos esses programas, dos 6 programas, que eu trago o Caravantes. Ética é o equivalente de um controle interior, ou autodisciplina, que governa a ação de alguém. Nasce do reconhecimento de que nossas ações têm consequências, e do reconhecimento que nossos interesses de longo prazo às vezes se constituem em freios para impulsos momentâneos. Esse é o livro mais de teorias, né? É o livro mais que conta todas as escolas de administração, então tem um conceito mais voltado realmente à ética ao longo dos tempos. Por fim, eu queria trazer o do livro do Robbins, 2014, que fala o seguinte:
Ética normalmente se refere às regras ou princípios que definem condutas certas ou erradas, sendo o Código de Ética um documento formal que declara os valores primários da organização e as normas que se espera dos funcionários, o que se espera que os funcionários cumpram. Então, gente, olhando para cá, esses conceitos, algumas palavras-chave elas aparecem e assim vale a pena a gente discutir, tá? Quer dizer, em quase todos eles você vai ver a presença da questão do código de conduta, quer dizer, a condução moral, quer dizer, como a gente se comporta, quer dizer, esse código de conduta, né, é a forma como a gente entende, e aí já aparecendo a segunda questão importante, para a gente não deixar perder a linha, é o que é adequado, o que é inadequado, o que é certo e o que é errado, que alguns falam, o que é inaceitável, o que é o correto, que o Jones traz lá entre aspas. A ideia é que da ética é a minha adequação a determinado padrão de conduta moral. Alguns autores falam da cultura, dos valores, sim, porque vai depender, e aí eu trago a terceira questão que é importante aí que aparece, que é a questão da sociedade. Então, determinada sociedade, ela está imersa numa cultura social, né? E nos valores da própria sociedade, e esses valores é que pautam esse código de conduta. E o que aparece para a gente é que a ética está ligada intimamente à minha capacidade, então, de me adequar a essas normas vigentes em determinada sociedade. Então, assim, é por isso que eu trocando, às vezes, de uma cidade para outra, de um país para o outro, eu tenho essa alteração dessas normas, e o que parece ser bem ético num lugar pode não ser no outro. Muito embora eu tenha coisas que são universais, alguns valores que são universais, e, portanto, a ética é universal em certos momentos, eu poderia falar isso. E para a gente finalizar, eu só queria falar aqui em relação à organização, porque eu li alguns conceitos para vocês de ética no sentido mais amplo, lato sensu. Quando a gente fala de organização, equivale, é a mesma coisa. Quer dizer, as organizações têm toda uma cultura, têm seu sistema de valores, exatamente, e a ética lá dentro dessa empresa está ligada à forma como eu me conduzo ali dentro. Eu me adequo a essa cultura. Eu poderia até dizer para vocês que seria muito interessante que os meus valores, né, os meus valores pessoais, combinassem com os valores da organização. Né? Isso aí já me colocaria por si dentro de uma questão de perseguir esse código de conduta. Tá legal? Então, assim, eu acho que foi uma discussão interessante sobre ética. Dá uma lida depois com calma em todos esses livros e ver o que você consegue trazer a mais. Se você gostou desse programa de hoje, você, por favor, dá um joinha aí embaixo ou um dislike, não tem problema, o importante é você comparecer aí e discutir. Se você tiver algum outro conceito que você possa trazer, que você pegou de outro autor ou de outra fonte, também pode deixar nos comentários, tá legal? A gente tenta ler no próximo programa, que provavelmente ainda não está definido, não está decidido, mas eu acho que vai ser os conceitos de responsabilidade social. Eu acho que vai ser isso que a gente vai falar. Por favor, se você for usar o canal para fazer consultas e coisa e tal, por favor, se inscreva no canal para que eu saiba se ele está tendo sentido, se as pessoas estão usando, né? Porque não é só que ele é bom. Isso aí é só um comentário. Mas se você vai usar para eu saber a eficácia do canal, se ele está realmente fazendo sentido. Não se esqueça de aí, então, já que você se inscreveu, apertar esse sininho para você receber as notificações. Espero que vocês tenham uma boa semana aí. Obrigado por assistir. E na próxima semana nós estaremos juntos de novo, acho que com o conceito de responsabilidade social. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.